Bom, e depois do tour de carnaval, Lula embarca para a Ásia. Índia e Coreia do Sul são os destinos do petista, da Comissão Presidencial e empresários. E a pauta é a seguinte: mudanças no Conselho de Segurança da ONU, também Gaza e inteligência artificial. Tudo será acompanhado de perto pelo presidente Donald Trump e esse assunto, é claro, é para o nosso correspondente internacional, Ivan Kleber. Já está aqui conosco ao vivo no nosso telão. Ivan, o que esperar dessa reunião? Muito boa tarde para você. Boa tarde, Tawane. Uma grande satisfação estar aqui. Uma saudação a você, a toda a nossa audiência e uma grande responsabilidade também entrar aqui depois desse brilhante editorial do Guilherme Fiuza, não é? Bom, primeiro a gente precisa trazer um contexto aqui para a nossa audiência, Tawane, porque obviamente que essa viagem já estava agendada há algum tempo, mas no atual momento que o país atravessa com a questão do escândalo do Banco Master, escândalo do banco, do INSS. Alguns quiseram transformar o INSS num banco, né? Talvez isso explique o meu lapso aqui. E também agora, essa operação que nós tivemos hoje, que a Berenice trouxe para a gente aqui, enfim, é um momento extremamente delicado internamente do país que requer atenção. Eu não acho que a viagem sirva para distrair o que está acontecendo, mas se ele tivesse adiado a viagem, talvez não seria uma má ideia diante da situação que a nação enfrenta. Além disso, como nós trouxemos ontem, Lula viaja para a Índia, entra em um contexto internacional depois de dias, né, de péssimo noticiário internacional envolvendo o seu governo no exterior. Não sou eu que estou falando, são as manchetes que nós publicamos, trouxemos aqui para a nossa audiência. Então, ele irá participar de uma cúpula envolvendo a questão da inteligência artificial. Então, eu estou muito curioso para saber qual será o posicionamento do Brasil nesta cúpula, porque ali se tratará também da regulação, ou seja, mais controle, né? Aquele sonho antigo da esquerda, o controle da internet. Os Estados Unidos também foram convidados para essa cúpula, são aproximadamente 100 países que participarão, e eu presumo que os Estados Unidos serão justamente um contraponto a essa tentativa de um controle da internet. Aí é nesse sentido que o Lula pode eventualmente entrar em um terreno perigoso, né? Gaza, como você bem mencionou, também o Brasil recusou a fazer parte, né, do Conselho de Paz proposto pelo presidente Trump. Acho que essa questão ele acaba ficando em segunda linha, justamente porque não aceitou o convite. Agora, um dos pontos principais será a ONU. Inclusive, nesse evento lá na Índia, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, deve participar. O Lula tem pouco para falar da ONU. O momento em que o secretário de Estado, Marco Rubio, dos Estados Unidos, diz que a ONU precisa ser completamente reformulada, que ela já não tem mais capacidade para resolver as questões. Será que o Lula vai se prestar o serviço de tentar ser office boy do Xi Jinping e, de alguma maneira, tentar convencer os Estados Unidos a mudarem a sua opinião sobre a ONU? Eu acho muito difícil com essa administração Trump que as coisas estão acontecendo. Ele, inclusive, conseguiu a adesão da Itália ao Conselho de Paz. A Giorgia Meloni anunciou nesse final de semana a participação da Itália, ou seja, países da Europa agora também pretendem fazer parte do Conselho de Paz do presidente Trump. O Lula, que acha que ainda está em 2003 e que o mundo ainda é aquele de 2003, tentará negociar essa defesa da ONU. E um outro ponto muito importante que a gente precisa trazer aqui, com potencial de problema diplomático para o Brasil, Tawane, é o seguinte: Coreia do Sul. A gente sabe, está acompanhando a questão ali do Oceano Pacífico, daquela região, as tensões China, Japão, Taiwan e, obviamente, Coreia do Sul. E o Lula nunca esteve tão próximo da China, nem nos 2 primeiros mandatos, como a gente está vendo agora. Qual será o posicionamento dele em relação à Coreia do Sul? Uma coisa é fácil, você dizer que está indo para lá, buscar investimentos, empresários. Tudo isso no papel é muito bonito. Na prática é um pouco mais complicado e, com certeza, os sul-coreanos estão atentos ao que está acontecendo na geopolítica. Tawane, se você me permite, em 20 segundos. Pouca gente sabe, mas a Coreia do Sul tem uma participação relativamente importante na guerra da Rússia e da Ucrânia, justamente porque o outro lado, a Coreia do Norte, está ajudando a Rússia. Então, os sul-coreanos entenderam que eles não poderiam ficar para trás e, junto em uma joint adventure com a Polônia, eles estão entregando equipamento militar
para a Ucrânia. E nós sabemos o posicionamento do Brasil em relação à Rússia e à Ucrânia. Então, é um caminho tortuoso e, na minha opinião, com grandes riscos diplomáticos para Lula. E, repito, em um momento que as notícias internacionais não são nada positivas para o governo Lula. Tawane? Ivan Kleber, claro, 20 segundos sempre, até mais. Você que sempre traz informação, estuda há muitos anos a geopolítica, não tem como não permitir esse espaço para você, mas eu já vou abrir também espaço para os nossos comentaristas. Vou começar com você, Jorge Serrão, já que o nosso amigo Ivan Kleber trouxe aí a questão da Coreia do Sul, da China, enfim, de todas essas pautas que vão fazer parte da viagem do presidente Lula. Então vamos direto à pancada, Lorde Ivan Kleber. Qual pode ser o principal prejuízo para o Brasil se a gente não chegar a bons acordos com a Coreia do Sul e Índia? O Brasil, sobretudo, não está muito bem se relacionando com aquela parte do planeta. E nós aqui, só na base da demagogia, Brasil contra Israel, Brasil em cima do muro contra os Estados Unidos, sempre ao lado das ditaduras e tiranias, e na economia como é que a gente vai ficar? O que a gente vai ter, além de prejuízo que a gente já tem hoje, Ivan Kleber? Olá, Serrão. Olha só, com a Índia, eu acredito que alguma coisa saia, porque a Índia é membro do BRICS, a Índia ela faz um jogo dela dentro do contexto geopolítico, ou seja, ela tem desavenças com a China, mas ao mesmo tempo continua no BRICS. Então, com a Índia, eu acredito que seja um terreno mais fácil, digamos assim, para o governo brasileiro explorar. Agora, nós temos uma tensão importante aí nesta cúpula, como eu disse. Eles vão tentar ali, um dos debates, né, dentro dessa cúpula será a regulamentação da inteligência artificial. Aqui nós teremos um sério contraste com países do Ocidente, principalmente os Estados Unidos, não é, nessa questão do controle e das regulações de internet e, de consequência, da inteligência artificial. Então aqui a gente pode ter um ponto de embate, não com a Índia necessariamente, porque a Índia está ali para, obviamente, fazer negócio, e tanto com os Estados Unidos, com a China, com o Brasil. Quanto a Índia, como eu disse, eu acho que não tem problema, mas a gente pode ter esse embate com os Estados Unidos e o Brasil se posicionando com a ONU. Agora, na Coreia do Sul é que realmente mora a grande questão, porque a Coreia do Sul ela está numa espécie aí de parceria com o Japão, coisa impensável até algumas décadas atrás, justamente para tentar conter a força da China, a influência da China, a presença da China no Pacífico, e o assunto Taiwan inevitavelmente virá à tona. Então, ali sim, o potencial de um risco diplomático é muito grande. Sobre operações comerciais, Serrão, sinceramente, essas viagens que os presidentes fazem, na verdade, muitas vezes é apenas para fechar algum acordo que já está assinado, apenas para fotografia. Sempre teremos empresários sul-coreanos querendo investir no Brasil, como também brasileiros investindo na Coreia do Sul. Isso é normal. A real partida aqui é disputada no campo da geopolítica. E ali sim, o Brasil tem muito a perder com essa presença tão explícita da China no Brasil. Eu até estava acompanhando hoje de manhã uma notícia que a China passou a Argentina e tornou-se o país que mais exporta veículos para o Brasil. Essa notícia foi noticiada lá na China, eles estavam comemorando o fato, então, né, de passar a Argentina e assumindo esse primeiro lugar. Aí sim, nessa aproximação com a China é que o Brasil corre um sério risco diplomático com os demais países da Ásia. Tawane, eu devolvo novamente para você. Ivan, eu vou chamar também a nossa querida Fabi Barroso para fazer a pergunta dela. Ivan, vamos só lembrar que o pessoal que recentemente o Brasil votou por se abster naquela questão que a Rússia roubou crianças da Ucrânia, né? O Brasil na ONU realmente, a gente não pode esperar muita coisa porque tem esse alinhamento com o bloco, o eixo do mal aí. Para mim esse fato é insano imaginar que o Brasil se absteve numa pauta dessa. Mas eu fui puxar aqui, são 10 ministros que vão viajar com Lula e cerca de 315 empresários. E a gente sempre tem a questão, aqui o que mais importa também é a questão geopolítica, que está sendo negociado uva lá na Coreia. Ok, isso é bom para o Brasil, mas a importância é a geopolítica. Seria o Lula ainda um representante internacional do Foro de São Paulo, tentando dar um respiro e articular, então, a manutenção do Foro de São Paulo ainda, Ivan? Você acha que é possível?
doutora Fabiana, sempre uma alegria e muito boa a sua pergunta, e é importante trazer essa questão do Foro de São Paulo em um momento em que o Foro, como lideranças na América Latina, está literalmente aí, digamos, com as costas na parede, não é? A situação de Cuba, anotem aí na agenda, será noticiário nos próximos dias, né? Agora sim, esse embargo que os Estados Unidos estão fazendo a Cuba, e eu concordo, é uma tentativa de defender aí o Foro de São Paulo, mostrar alguma relevância, né? Mas também de defender uma ordem, doutora Fabiana, que caminha a passos largos para o seu fim. Eu acho que as declarações dos Estados Unidos no Fórum Econômico Mundial, declarações essas que nós analisamos no programa de Leste a Oeste, com a Ana Paula, com o Bernardo Kister, com o Flávio Morgenstern, deixam isso bem claro. E as recentes declarações no Fórum de Segurança de Munique, do secretário de Estado, Marco Rubio, do qual foi aplaudido e por muitos de pé, demonstram que essa ordem que o Lula tenta defender, ela não existe mais em algumas partes do mundo e caminha a passos largos para ser extinta em outras partes. Lula é um governante em 2026, mas ainda no modo 2003. Ele está atrasado, ele está defasado, ele acha que o mundo que ele vive é a Sapucaí, e não é a Sapucaí. O mundo que ele vive é o mundo do Geraldão, ali na Venezuela, agora no Oriente Médio. O mundo que nós estamos é o mundo da volta da doutrina Monroe por parte dos Estados Unidos. E é justamente esse contraste que ele enfrentará, principalmente na Coreia do Sul, e eu ressalto aqui, é importante, como você disse, doutora Fabi, que o Brasil possa exportar mais produtos para a Coreia do Sul, que eventualmente possa comprar outros produtos que precise, né, para a tecnologia, principalmente, né, da Coreia do Sul. Agora, uma coisa os coreanos também estão de olho, que é as famosas terras raras. E aqui a gente vê o Lula falando, não, vamos negociar terra rara com a União Europeia, não tem problema, vamos negociar com os Estados Unidos. Que a China nem se fala, agora de repente com a Coreia do Sul, será que vai conseguir entregar para todo mundo? Esse é o questionamento, né? Corre-se o risco, igual aquela anedota do interior do sujeito que vendeu o mesmo lote para duas pessoas, né? E aí, na hora de entregar, como é que vai ser? Então, o Lula, muito provavelmente nessa turnê pela Ásia, será confrontado com um mundo que não existe mais e que ele ainda, de alguma maneira, tenta defender, incluindo o Foro de São Paulo. Tawane, eu devolvo para você. Gostou do conteúdo que viu por aqui no canal da Revista Oeste? Compartilhe e deixe o seu like.